Coisa que você vai ver no curso lá. Cadê de Markov? Porque você faz o quê? Você associa as probabilidades do que tem, né? Porque você, na verdade, você não vê o genoma completo, você vê parte dele. Né? O que acontece? Você tem que inferir o que é o outro lado. Mas como você já sabe quais são os resíduos que se casam, então isso é relativamente tranquilo. Mas você não sabe o tamanho daquilo ali, o que é, e nem para que serve. Então você tem que saber, você tem que inferir o tamanho e inferir para que serve. Muito bem, galera, então vamos lá. É o seguinte, na aula de hoje a gente vai fechar a parte da matéria, tá? E com isso a gente mata o curso, né? E aí a gente vai saber o que vai acontecer na série dos próximos capítulos. Porque nesse momento a gente não sabe nada. A única coisa que a gente sabe é que não tem prova quarta-feira. E a prova fica para. Oi? É por causa da paralisação ou do coronavírus? Não, a paralisação, mas eu acho que o coronavírus vai chegar antes. Eu acho que de hoje para amanhã a universidade para. Muito provavelmente. Tá? Mas. Todo mundo está revoltado, os alunos. Oi? Os alunos estão todos revoltados. Não, tá todo mundo, né? Escuta, não é. É uma recomendação. Vocês estão na boa, eu estou quase no grupo de risco. A mortalidade para vocês é 0,1%, para mim é 15%. Eu tenho um asma. Se eu tivesse 5 anos a mais, já daria na faixa de 25. Mas a minha mãe está no grupo de risco, ela vem pra cá. Leva ela de presente. A verdade é o seguinte, todo mundo está preocupado, entendeu? Por conta de alguma coisa. E ótimo que a gente, né, nesse momento, saiba que não tem nenhum caso confirmado na universidade. Eu espero que não esperem confirmar o caso para falar, não, agora vamos superar algo. Mas de qualquer maneira, é que a questão é a seguinte, o vírus você não sabe, por 20 dias, você pode estar com ele, você já pode estar com ele já, e não saber. Esse é o problema. E tem gente que vai manifestar e tem gente que não vai manifestar, que é o pior ainda. Ou seja, quem não manifestar, vai ter o vírus, vai transmitir o vírus para todo mundo, nem vai saber que transmitiu, nem vai saber que teve, e no final das contas... Matar um monte de gente. matar, não vai, entendeu? Agora a questão é um problema de saúde pública sério, né? Antes que o negócio se alastre e fique feio. Tá? Agora uma coisa importante o pessoal fica falando, até julho acaba. Não acaba. Acaba. Você vai acabar quando lançar a vacina. Se acabar, né? Porque tem aqueles gênios da lâmpada que falam que a teoria da conspiração, vacina é para matar o povo, e aí não vai se vacinar. A Paraíba, foi passado retrasado, começou a ter caso de poliomielite. Estava zerada, fazia 20 anos, nunca teve um caso. Aí começou a aparecer 5, 6 casos. Por quê? Gente que não vacinou. Aí criança falar, toda essa piada. Uma doença praticamente erradicada do mundo. Começou a voltar por conta disso. A teoria da conspiração é justamente a própria teoria da conspiração. Entendeu? Mas vamos lá. Pessoal, então o negócio é o seguinte. Lembra que nas aulas passadas a gente viu como fazer, né, equacionar a regressão linear, como chegar a uma equação matemática que mostra para mim qual é a relação que existe entre a variável x e a variável y, e, obviamente, a gente viu também formas de verificar se esse ajuste está bom ou não. Então a gente viu como fazer o teste de hipótese, como fazer intervalos de confiança, como fazer intervalo de confiança para os parâmetros, para a própria reta. A gente viu também como testar a hipótese para saber se de fato os parâmetros estão bem ajustados ou não. E hoje a gente vai encerrar fazendo a última parte da análise. Quando vocês se lembram que lá atrás a gente falou, olha, quando você vai assumir um tipo de modelo como esse, você tem que pensar primeiro, como é que foi construído o modelo. E o modelo foi construído baseado em cima de algumas hipóteses. Uma delas era, os erros têm média zero, variância acima, e tem distribuição. Ok, então partindo desse princípio, o que acontece? A gente checou parâmetros, a gente checou a própria reta, a gente checou se os parâmetros existiam ou não, e se eu posso confiar neles a partir do intervalo de confiança. Agora, falta checar a última parte, que é o quê? Os resíduos têm realmente distribuição normal? Esses resíduos têm média zero? Esses resíduos têm variância acima? Tá? Então, quando você faz isso, significa o seguinte, olha, eu chequei tudo, e checando tudo eu posso chegar a uma conclusão. Lembrando que este curso não tem nenhuma pretensão de ser exaustivo.
Ou seja, tem mais coisa além disso. Tá? A gente está chegando só às hipóteses básicas, a gente nem está chegando numa análise mais sofisticada. Existe. Ok? Então vamos lá. A questão é, se eu preciso entender se essa hipótese de normalidade, média zero variação 5,2, realmente está sendo cumprida, o que eu deveria fazer? Eu deveria testar. Tá, nesse curso não dá para a gente fazer esses testes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise gráfica. Nós vamos olhar graficamente se isso pode ou não ser reconhecido como tal. Tá? Beleza, mas os testes existem? Existem. Por isso que eu estou falando para você, a gente está falando na superficialidade, ou seja, a gente está falando do começo da brincadeira, mas tem coisa muito mais aprofundada. Tá? Joia. Então, a questão toda se resume basicamente aqui. Aí eu entender graficamente se a coisa está funcionando ou não. Tá? Então, o que acontece? Primeiro, eu tenho um modelo que passa pelo meio dos valores observados. Ok. Quando eu olho isso, o que eu estou vendo? Eu olhei já desde lá de trás da correlação, quando a gente fez o diagrama de dispersão, se esse cara aqui tem cara de reta ou não. Essa é a primeira hipótese que eu faço. Ele tem cara de reta. Legal. Aí eu coloquei uma reta ali no meio. Olha. Se esses resíduos têm, de fato, uma distribuição estatística aleatória, por isso que ele fala de média zero, normal, então ele vai ter essa cara aqui quando eu fizer o gráfico de quem? Dos valores observados menos os valores ajustados. Ou seja, quando eu pegar o valor Y que eu observei e tirar dele o valor Y chapéu, que é o valor que eu estimei, os erros devem estar ao longo de quem? Ao longo de uma reta com abscissa zero. Por que zero? Eu falei que era normal com média zero, então ele tem que estar no zero. Ok? Tudo bem? Ou seja, eu estou checando aquelas premissas. Eu parti de algumas hipóteses e eu estou simplesmente checando essas hipóteses. Tá, outra questão é, bom, e se meu modelo tiver essa cara aqui, ó, eu achei que era uma reta, quando eu botei a reta ali, eu percebi que tem essa tendência aí. Ou seja, teve gente que ficou para o lado de cá, teve gente que ficou para o lado de lá, teve gente que ficou para o lado de cá de novo. E aqui no meio eu não tenho nada. E para cá e para cá eu também não tenho nada. Aí, pessoal, o que acontece é o seguinte, o resíduo vai dar uma pista para você. Por quê? Porque o seu resíduo também vai ter a mesma conformação dos dados. Ok? Então, se por um acaso você tiver com a coisa perfeitamente aleatória, bonitinha, a média zero está aqui, o que acontece? Esses caras estão em torno desse zero. Na hora que você olhar isso do ponto de vista de uma curva, por exemplo, de segundo grau ou terceiro grau, você vai ver isso no seu resíduo também. Ou seja, o seu resíduo também vai dar uma pista para você que, olha, isso aqui tem cara de ter uma tendência de equação de segundo grau. Ok? Tá, então olhando isso, eu claramente já vou perceber que algo não está bem. Tá? Beleza. Então, é o seguinte. A primeira coisa que eu vou olhar ali é o seguinte. E se eu fizer um gráfico do Y contra o Y ajustado? Ou seja, aqui eu estou pegando o Y chapéu e aqui eu estou colocando os valores observados. O que eu espero? Se aquele negócio era de fato uma reta, eu espero que isso continue sendo uma reta. Tá? E que esses caras estejam ao longo dessa reta de forma aleatória. Ou seja, isso aí significa mais ou menos olhar esta cidadã aqui, mas olhando em torno dos próprios valores, em vez de olhar a diferença entre eles. Então isso me dá também uma nova pista. Será que esse negócio aqui de fato acontece? E se isso aqui acontecer, o que eu espero que aconteça? Se o Y for muito próximo do Y chapéu, o que significa? Tá próximo da reta, né? Próximo da reta aí. O que eu espero com essa reta aqui? O que eu espero dela? Crescente. Crescente, pode ser decrescente também, mas ela tem que ter uma coisa. 45. Ok? Ou seja, significa o seguinte: quando eu faço a equação y igual a x, o que ela dá? Uma reta certinha nos 45 graus, concorda?
Então, quanto mais próximo dos 45 graus, melhor o meu ajuste. Tudo bem? Vai? Então, aqui eu tenho uma outra possibilidade de enxergar as coisas funcionando. Estou vendo que é uma parte puramente gráfica. Tá? Eu vou ver como é que eu vou olhar isso do ponto de vista das diferenças, eu vou olhar isso do ponto de vista de Y-3 do chapéu e vou olhar o gráfico. Tem forma de analisar isso aqui tudo com teste de hipótese e outras coisas mais sofisticadas? Tem. Tá? Ele não vai ver esse curso. Mas a análise gráfica é muito boa, a não ser quando ela deixa você em dúvida. Tá? Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Ok? Bom, então esse aqui também é uma outra pista. Tá, tem mais? Tem. Quando eu olhar isso do ponto de vista daquele camarada que a gente viu aqui, ó, o que eu espero? Eu espero que esses erros estejam dentro de alguns limites. Porque se esse negócio for realmente muito grande, o que vai acontecer? Se chegar aqui com desvios muito grandes, o que vai acontecer? Não é uma normal com média zero, variância sigma2? Significa que esse sigma2 é enorme, concorda? E se ele for muito grande, o que acontece com o poder de explicação do seu modelo? Tá? Então, se essa variação aqui for muito grande, pessoal, o que acontece é nós vamos ter problema, e esse problema já vai ter aparecido antes. Quando você pegar aqueles valores da soma de quadrado total é igual a soma de quadrado da regressão mais a soma de quadrado resíduo, lembra? Vocês já vão perceber que o modelo seu já vai ter uma eficiência mais baixa e o resíduo tem um valor muito alto. Onde você vai ver por quê? Aqui. Tá? Então, o que eu espero? Eu espero que as coisas estejam distribuídas de forma aleatória dentro desse gráfico, perto do zero, mas não absurdamente longe. Tá? Ok. Então, o que pode acontecer com essa variabilidade? A primeira é, eu vou pensar que esse camarada cabe dentro de uma caixa. Tá? Se eu pensar numa caixa aqui, ó, consigo fechar ele. Olha, ele tem um limite aqui e tem um limite aqui. Se esse limite não for grande demais, aceitável. Significa o quê? Significa que, como ele está paralelo da média zero, significa que ele não tem nenhum tipo de viés. E ele vai receber um nome bonito. Chama homocedáceo. Olha que nome bacana. Né? Ok. Nesse caso aqui, o que acontece? Olha, eu estou vendo claramente uma tendência aqui. Apesar de ele estar em torno da média zero, mas está claramente mostrando para mim que tem uma reta aí. Tá? Significa o quê? Significa que ele tem um viés, ele é enviesado. Ainda que ele possa ser homocedáceo. Por que ele pode ser homocedáceo? Porque ele ainda cabe dentro de uma caixa. Ou seja, consigo traçar limites para ele. Consigo dizer que está dentro. Tá, e aí? Aí eu tenho uma outra forma também, que é aquela que a gente viu aqui, ó. Essa aqui. Tá? Como é que vai ser a cara do gráfico? A cara do gráfico vai ser uma cara bem parecida com o que de fato ele é. Como ele ainda cabe numa caixa, então ainda é uma homocedáceo. Mas é enviesado. Mas eu tenho ainda um outro caso, onde as coisas não parecem mais ser simplesmente dentro de uma caixa, elas parecem que elas estão abrindo, ó. Tá? Ou seja, significa que esse negócio não vai ter limite, ele vai crescer para os dois lados. Então, nesse caso aqui, ele é não enviesado, mas ele é heterocedáceo. Significa que a variância não é constante. Tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A mesma coisa, só que se vocês perceberem bem, ó, ele começa fininho e começa a abrir. Ó. Tá vendo? Como ele começa a abrir, significa o quê? Essa variabilidade está aumentando ao longo do tempo. E se fosse ao contrário, a mesma coisa, podia abrir e fechar depois. Então, nesse caso aqui, também é heterocedáceo. E por fim, tem essa outra forma aqui, né? Mais doida ainda. Ou seja, ele começou mais ou menos comportado, mas de repente teve um comportamento doidíssimo. Tá? Então aí é enviesado e é heterocedáceo. Beleza? Então o que a gente quer? A gente quer esse caso aqui.
Ou seja, se eu colocar duas retas paralelas aqui, funciona muito bem, e ele está dentro de um intervalo. Nesse caso aqui, apesar de ele estar dentro do intervalo, não está no intervalo que a gente quer. E nesse aqui, apesar de ele estar dentro do intervalo, ele também não está do jeito que a gente quer. A gente quer que esse cara tenha uma cara de reta paralela ao zero. Bom, tá? Esse é o jeito de ser. Por quê? Porque aí eu estou satisfazendo aquela condição inicial da normalidade com média zero, variâncias constantes em quadrante. Tudo bem? Então daí só funciona o A e o D? Não, só funciona o A. Tá. Todos os outros não me servem. Tá, o que eu quero é esse aqui. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Tranquilo? Bom, então nos exercícios que a gente vai fazer na lista, pessoal, o que vai acontecer? Vai ser difícil você identificar casos como esses daqui. Tá? Tem poucos valores. A não ser naquele exercício que a gente pede para vocês fazerem, né, que a gente pediu aqui na sala, para vocês fazerem com os dados de vocês. Naquele ali tem 23 observações, então dá para você ver alguma coisa diferente disso aqui. Tá? Mas, em alguns casos, eu preciso de muitos valores para conseguir enxergar as coisas de forma tão clara como está nesse gráfico. Beleza? Tudo bem? Já. Bom, por fim, ele está dizendo para mim o seguinte: olha, tudo bem. Eu descobri que a variância é constante, descobri que ela pode estar perto da média zero, legal, bacana, mas quem diz que esse negócio é normal? Podia ser qualquer outra distribuição. Podia. A gente viu 5 distribuições diferentes dentro do curso. E por que não podia ser qualquer uma delas? Não podia ser, por exemplo, uma uniforme? Podia. Mas como é que eu vou saber que ela de fato é normal? Bom, então existe um gráfico para isso. Esse gráfico chama QQ-plot. E a ideia desse gráfico QQ-plot é justamente eu, de forma gráfica, ver se aquilo ali tem cara de distribuição normal ou não. Tá? De novo, aquela mesma história. Como a gente tem poucos pontos, pode ser que o gráfico fique meio esquisito. Muitas vezes fala, tem cara de normal, mas eu não posso garantir. O ideal é fazer o teste. Quando você tem muitos dados, aí fica muito mais claro você conseguir enxergar isso. Eu vou mostrar para vocês por quê. Mas como é que é a montagem desse gráfico? Essa montagem segue esses 7 passos aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma coisa que a gente já fez antes. Pegar os erros. Os erros, eu já usei esses erros nesses gráficos aqui atrás. Tá? Beleza. Então eu vou pegar a diferença entre Y e Y chapéu. Tá? E vou fazer o quê? Eu vou fazer uma série de continhas com isso. De forma a chegar no final das contas e, a partir da tabela normal, descobrir se isso aí tem a ver ou não. Tá? Então a primeira coisa que eu vou pegar é pegar os erros. Cada valor eu tiro do seu correspondente na reta que eu ajustei. Então eu vou pegar o valor observado, vejo como é que a minha reta fala a respeito dele. Faço a diferença, guardo nesse vetorzinho aí, que é o vetorzinho S. Tá ok, depois eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os desvios de L. Os desvios de L simplesmente, como eu estou fazendo Y menos Y no chapéu, eu simplesmente somo esses caras, eleva ao quadrado, divido por N menos 2. Isso aqui é a variância, isso é o desvio de L. Tá? Joia. Terceiro passo, eu vou pegar uma medida chamada DI e vou fazer o quê? A razão entre E e S de F. Ou seja, a razão entre o próprio valor e o seu desvio. Vocês já viram isso antes? Já. Não lembro mais já. Quando você pega x menos a média e divide pelo desvio, o que é isso? É a padronização da normal, pessoal, para a gente buscar na tabela. Exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando os valores, estou padronizando pela normal, para quê? Para que isso aqui comece a ter cara de normal. Se ele tiver cara de normal, o que vai acontecer? Eu vou ter alguma figura geométrica que me aproxime dessa normal. Estão entendendo? Ou seja, a lógica da coisa aqui é bem clara. Tá? Aqui que eu vou fazer? Bom, agora eu pego esses caras aqui e vou ordenar. Tá? E para todos os valores que eu tiver aqui, ou seja, eu tenho I valores. Tá? Esses I valores eu vou transformar em J valores. Simplesmente ordenando esses I valores. Tá? Então, uma vez ordenado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa transformação. J menos meio dividido por N.
Ok? Feita essa transformação, o que eu vou fazer? Eu vou procurar todo mundo na minha tabela normal, de modo que a probabilidade de esse cidadão aqui seja o próprio QJ. Tá? Ou seja, feito isso, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente procurando o seguinte, olha, cada valor aqui deve ter um correspondente na minha tabela normal. Eu padronizei, portanto, isso aqui é uma normal 01, concorda? Então eu vou procurar quem são esses caras. No final, o que eu vou fazer? Vou fazer um gráfico desses DJ agora, né, que são ordenados, por ZJ, que também vão ser ordenados. O que deve dar no final, pessoal? Deve dar uma reta. Tá? Ou seja, se os meus pontos estiverem em relação a uma reta próximos dela, significa que eu posso subir. Ok? Ou seja, todo esse forró todo aí, né, foi feito apenas para chegar aqui. Será que esse cara tem cara de reta ou não? Se ele tiver cara de reta, eu posso dizer que ele é normal. E se ele não tiver cara de reta, não posso dizer que não. Pode ter certeza absoluta do que acontece. Tá? Mas essa forma gráfica já me ajuda a bugar. Tudo bem? Dúvidas? Sem dúvida. Então o que pode acontecer nesse gráfico aqui? Bom, pode acontecer um monte de coisa. Né? A primeira é, eu estou vendo que os pontos estão muito perto da normalidade. Olha, pode ser que tenha uma tendência aqui, ó. Uma cara aqui meio de tendência. Aqui também, aqui também, aqui também. Ou seja, se tiver uma tendência meio clara, significa que alguma coisa não está correta. Isso aí pode até ser o normal, mas já levanta uma suspeita. Então, se eu tiver numa situação dessa, joia, é normal, está resolvido o problema, vamos em frente. Se eu tiver qualquer outra situação dessa daqui, o ideal é fazer o teste. Fazer o teste de normalidade. Tá, você fala todo o teste, qual é o teste? O teste chama-se Kolmogorov-Smirnov. Quem lembrar de vodka, tá? Só que é Smirnov. É Smirnov. É com o V no fim em vez de F. Tá? Então, esse teste, que é o teste marrom esse feijão que tem, né? Ele é o teste mais simples para detectar se é algo normal ou não. E tem todo tipo de software estatístico, não é também. Mas só tem esse? Não, tem um monte de outros testes. Tá? Adequados especificamente para tamanhos de amostra maior, tamanho de amostra menor e por aí. Ok? Então, o que eu espero? Eu espero ver isso aqui. Se eu ver isso aqui, eu posso assumir a normalidade. Qualquer outra coisa, eu vou ficar na dúvida, o ideal é fazer essa. Tá? Tranquilo? Dúvida daí? Ok. Então, vamos agora ver um exemplo. Né? Então, esse exemplo aí diz o seguinte, olha, vamos fazer e interpretar a análise de resíduos. Significa fazer análise de resíduos. Significa fazer todos esses gráficos que a gente viu para chegar a alguma conclusão. Tá? Ok, e aí, considerando todas as informações, eu quero saber o seguinte, o modelo presta ou não presta? Perceba aquela história do trabalho de detetive? A gente começou há 2 aulas atrás o trabalho de detetive, passou a aula passada inteira em cima, hoje também, para chegar no final e poder dizer, olha, o negócio presta ou não presta. Tá? Então são várias coisas na sequência para poder dizer se ele de fato presta. Tá? Então, quando vocês forem fazer qualquer tipo, tá, de análise estatística, seja ela qual for, olhem principalmente se o negócio prestou ou não. Porque fazer um modelo é fácil. Qualquer computador faz. Né? Como eu falei para vocês, isso aqui tem até em planilha eletrônica. Tem Excel, tem LibreOffice, tem Gnu Numeric, tem o que você quiser. Abriu uma planilha eletrônica, tem. Tá, mas tem isso aqui? Não. Tá, então fazer a conta da reta, todo mundo faz. Saber se ela prestou ou não, aí a conversa é outra. É um trabalho mais profissional. E o trabalho mais profissional, aí você precisa procurar coisas. Tudo bem? Mas aqui você já está com uma boa pista do que fazer. Como verificar se o negócio funcionou ou não funcionou. Tá? Então lá, vou seguir com vocês nesse primeiro. Então, a primeira coisa é olhar Y contra Y chapéu. E aí eu estou pondo
né? Segundo o nosso exemplo ali, esse gráficozinho que foi feito até com planilha eletronicamente, né? Ó, como é que está a situação desse negócio aqui? Ele está com uma cara de reta, né? Está com uma cara de reta, os caras estão mais ou menos alinhadinhos, bonitinho, tá. Tá parecendo que tá bom, né? Alguém discorda? Acabou. Tá? Então o que acontece? Do jeito que eu estou vendo aí, a única coisa que eu não estou vendo, essa reta tem 45 graus. E por que eu não estou vendo ela ter 45 graus? Vocês sabem por quê? Tem ideia? A escala, né? A escala aqui é uma escala de 5, aqui é uma escala de 10. Se eu fizer uma escala de 10 ou de 5 para ambos os eixos, aí eu vou ver o 45 graus. Tá, mas aí o que acontece é o seguinte: o que acontece é que quando você faz isso em planilhas, você tem que ir lá escarafunchar para descobrir onde é que você muda a escala. Tá? Ou seja, a planilha não está fazendo uma análise de resíduos, eu estou mandando ela fazer o gráfico. E quando ela faz o gráfico, ela faz de letra reta. Tá? Segundo o que está programado dentro dela. Não segundo aquilo que eu quero ver. Então, se eu quiser ver isso aqui em 45 graus, pessoal, eu tenho que ir lá e mexer na escala. E colocar uma escala fixa para ambos os eixos. Não serve só para abscissa ou só coordenada. Ok? Então, nesse caso aqui, como eu estou vendo que ele tem uma carinha de reta e eu estou vendo que, basicamente, aí eu tenho que olhar os meus dados, tá? E eles estão próximos, então esse cara vai ter 45 graus. Mesmo que eu não esteja vendo 45 graus. Tá? Ele vai estar perto para ele. Mas aí vocês estão percebendo que o fato da escala me deturpar essa informação, eu tenho que olhar os dados de novo. Como só tem meia dúzia de dados aí, tá fácil. E se não tivesse? Imagina o trabalho de olhar 20, 30, 50 dados, um por um, para ver se o negócio tem cara ou não de 45 graus. É melhor ir lá na planilha e escarafunchar lá para descobrir como é que ela mudou o seu sistema. Ok? Beleza? Dúvidas? Então lembre-se que quando você for fazer o exercício, a escala de x, né, a escala da ordenada da abscissa tem que ser a mesma. Aí você vai ver 45 graus. Caso contrário, você não vai ver. Tá? Dúvida até aí, pessoal? Tá vendo? Vamos lá. Então no próximo agora, o que eu fiz? Bom, agora eu estou olhando isso do ponto de vista dos resíduos. Tá? E estou colocando para ver o seguinte: olha, as diferenças são de fato próximas do zero ou não. Então quando eu olho aqui, ó, o que eu estou vendo? A minha linha do zero está aqui, ó. Os valores foram plotados aqui. Se eu olhar isso do ponto de vista que eu tivesse que desenhar alguma coisa, o que eu desenharia aqui, ó? Isso não parece um M? Parece ou não parece um M? Todo mundo está vendo? Isso, pessoal, apesar de ter poucas informações, isso aqui começa a ficar com cara do que a gente viu aqui atrás. Ó. Tá? E como eu tenho só 5 valores, é lógico que vai ter 2 do lado positivo, ou 2 do lado negativo e 3 do lado oposto. Tá? Se eu tiver valores pares, o que eu espero? Eu espero que ele esteja metade para um lado e metade para o outro. Isso é regra? Não é bem regra. O que eu espero é uma aleatoriedade. Aleatoriedade significa que eles podem se repetir. Ok? Então não é obrigado que esteja metade de um lado e metade do outro. Tá, legal. Então significa que esse gráfico aqui dá para encarar? Ele está? Dá. Ele está muito longe do zero. Pelos valores que eu tenho lá, são valores que vai até 60, 70, a diferença está em 3 e alguma coisinha aqui no valor máximo para o positivo e 2 e alguma coisinha no valor máximo para o negativo. Então está mais ou menos aceitável, próximo dos valores de zero. Ok? Tá? Ou seja, a diferença que está aqui é uma diferença pequena. Então, dá para pegar? Todo mundo enxergou isso aí? Captou? Beleza? Então, vocês estão percebendo que a gente está olhando passo a passo, né? Continuando a olhar passo a passo, para ver cada informação que chega para a gente aponta para o quê? Aponta com ajuste bom, aponta com ajuste ruim. Tá? O ideal é que tudo que a gente esteja vendo
aponte para o ajuste bom. Não é muito democracia aqui não, aqui é meio ditadura. Se todo mundo apontar para o bom, beleza. Se alguém apontar para o ruim, alguma coisa aí passa isso. Tá? Então é como investigação científica. Você começa a olhar, se todas as suas evidências apontam para a mesma direção, você vai para ela. Se alguém apontar para alguma diferença, para alguma coisa diferente daquilo que você espera, opa, isso é uma pista de que o negócio não é por aí. Beleza? Vai. Então, agora, como é que eu faço aquele bendito daquele Ggplot? Né? Aí, feito uma planilhazinha, passo a passo. Recomendo que vocês façam o mesmo na lista de exercícios. Monta como se fosse uma planilhazinha para ver passo a passo. Então, está aqui as empresas, despesa, receita, ou seja, eu estou replicando aqui os próprios dados. Depois, quais são os valores ajustados? Depois eu vou calcular os erros, erro ao quadrado, distância padronizada, distância ordenada, quem é o que, quem é o valor tabelado. Ou seja, todos os passos estão aí. Não dá para fazer direto não? Tá. Mas se vocês percebem que cada passo depende do anterior, um errinho do passo anterior, então, tá? Então é um negócio todo em sequência, e erro em qualquer parte da sequência leva para você errar. Então, fazer pelo menos nos primeiros, façam passo a passo, para entender bem, para ver como é que é, aí vocês vão perceber que é fácil de fazer aqui lá. Tá? Depois que vocês pegarem as manhas, vocês vão perceber que isso aí é super rápido de fazer. Mas no primeiro momento parece ser muito lento. Então, a primeira vez que vocês forem fazer, vocês vão demorar um pouco. Na segunda vai ser mais rápido, na terceira mais rápido ainda, na quarta vai ser manhã. Tá? Vocês vão fazer por de olho fechado. Por quê? Porque a sequência de passos é natural. Beleza? Bom, então, uma vez que eu quero plotar basicamente quem? Eu quero plotar as distâncias ordenadas versus quem? Versus a probabilidade. Tá? Então, vamos lá. Faça o gráfico e deu essa coisa aí. Tem carne reta? Você vai pensar que tem uma reta passando aqui nesse meio. E aí? O que vocês acham? Não está muito natural, concorda? Chegar uma reta aí não está muito natural. Tá? E de novo aquela história. Eu preciso tomar muito cuidado com o gráfico que eu faço. E nesse caso aqui, apesar de eu poder, com um certo esforço, enxergar que tem uma reta passando aqui nesse meio, né? Que reflete mais ou menos aquilo que a gente viu no gráfico de resíduos. Não tinha um M lá? Eu consegui enxergar o zero passando no meio porque eu estou vendo o zero lá. Aqui eu não estou vendo zero, não estou vendo reta nenhuma. Então eu tenho que fazer o esforço de colocar uma reta aí. Visualmente. E aí? Bom, o que acontece é o seguinte, fazendo o gráfico dessa maneira aqui, fica difícil, sinceramente, de olhar isso aí, né? Principalmente com o olho não treinado, enxergar que esse negócio aí tem uma cara de normalidade. Tá? O ideal é que eu tivesse a reta de referência. Acreditem, construir a reta de referência é muito mais complicado do que fazer isso. Tá? Então a gente não vai aprender como fazer a reta de referência. Mas todo software de Prest faz. Então se vocês usarem qualquer software estatístico, vocês vão ter esse Ggplot aí já feito do jeito que deveria. Tá? Então vamos lá, como é que é a cara desse negócio feito como deveria? Dá para enxergar aí? Não. Todo mundo enxergando agora? Entendeu? Tá, então agora vocês estão vendo aí os pontos. Os 5 pontos estão aqui. Tá? Eu tenho um ponto aqui e lá. Tá joia? O que significa isso? Significa que a reta de fato está passando pelo meio dos pontos e eu estou vendo que tem um certo desvio aí, né? Não estão propriamente perto, mas dá para encarar. Tá? Então o que acontece é o seguinte: aparentemente isso mostra para mim que de fato esses resíduos aí têm cara de normal. Juntando a informação desse gráfico com os gráficos anteriores, o que eu chego à conclusão de? Esse gráfico está me apontando para a normalidade. Os gráficos de resíduo
estão mostrando para mim que esse cara aqui está em torno do zero. E está me mostrando que esse negócio aqui está dentro dos limites. Tá? Então, juntando essa encrenca toda aqui, eu posso dizer que, de fato, eu tenho uma normal com média zero e variância psicodélica. Ficou claro, pessoal? Esse silêncio sepulcral é por quê? Porque na difícil vocês estão com sono, coronavírus está virando a cabeça de vocês. São 3 pistas, né? Que você tem que dar. Para a normalidade são 3 pistas. Tá? É ver a média zero, ver a variância constante e a normalidade. Com essas 3 eu junto. São esses 3 que dá a certeza, ao invés de você só olhar pelo gráfico, né? Tá. Tá? Então, pessoal, agora que a gente tem todas as informações, agora a gente pode concluir sobre todo o processo. Tá? Ou seja, juntando tudo que a gente tem de informação, desde o começo lá atrás, dá para a gente dizer que essa regressão aqui é satisfatória? Então vamos lá, vamos juntar todos os elementos. Então, primeiro, lá atrás a gente viu os coeficientes de determinação R quadrado e R quadrado do estado. Tá? E eles apontaram para mim o seguinte: olha, tem cara de guerra reta, tem cara que o negócio está ok. Quando eu vou ver os intervalos de confiança, o intervalo de confiança do beta 1 não contém o zero, mas o intervalo do beta 0 tem. Quando eu vou fazer o teste de hipótese, eu descubro que o beta 0 pode ser zero. Esse aqui já mostrou para mim o seguinte: ó, aqui eu já estou com uma indicação de que o modelo não está legal, apesar do outro dizer que está. Depois, o gráfico da resposta média mostrou uma baixa variabilidade em torno daquela reta, né? A gente fez o plot aqui e viu que os valores estão relativamente próximos, então não é um grande problema. Isso aqui está mostrando para mim um ajuste legal. Quando eu olho a análise de resíduos, também mostrou um bom ajuste e mostrou para mim que esse negócio aqui tem cara de normal com média zero, média 5 anos. Tá. Agora a questão é a seguinte: partindo do princípio de que eu não deveria ter ninguém dizendo contra o modelo, ou seja, eu estou procurando uma unanimidade, então eu chego a esta conclusão dramática aqui. Tá? Do jeito que está, não está 100%. Não estando 100% significa que esse não é o melhor ajuste que eu posso tomar. Deve existir coisa melhor para ele. Tá? Então, essa é a resposta para esse. Ok? Então, tudo está me apontando numa direção, menos uma coisa. E essa coisa é uma coisa pesada. Está dizendo para mim que o beta 0 pode ser zero. Significa que aquela reta ali não está no lugar certo. Ela deveria estar em outro lugar. E se ela deveria estar em outro lugar, significa que existe uma reta melhor do que essa para eu fazer. Tá? Então, nesse caso aqui, o que eu estou vendo? Bom, estou vendo que eu preciso de achar outro modelo de regressão que seja capaz de ser ajustado quando eu forço a barra para que o beta 0 seja zero. Tá? A gente não vai ver isso nesse curso, não dá tempo. Mas isso existe nos livros de estatística. Então dá para vocês irem procurar os livros de análise de regressão e ver como é que é esse modelo. Uma vez encontrado o modelo, dá para vocês fazerem. Beleza, pessoal? Então, a ideia do curso é basicamente o quê? Apontar caminhos, né? Apontar direções. E apontar as direções ele está contando. Tá? Ou seja, apesar desse cara aqui não estar do jeitinho que eu gostaria, eu tenho uma pista de como seguir em frente. E se tivesse o beta 0, beleza. Não tivesse esse probleminha aqui. Significaria que todas as minhas pistas apontam para a direção de um bom modelo. Então eu posso ficar com ele e ficar sossegado. Ok? Beleza? Tá, o que aconteceria se fosse ao contrário? Em vez de ser o beta 0, fosse o beta 1? O beta 0 é paralelo ao eixo. Mesmo que o beta 0 fosse diferente de 0. Tá? Então aí eu tenho que ir mais fundo na coisa, por quê? Porque isso aí pode ser apenas uma reta paralela ao eixo, ou pode ser uma curva de outro grau. Tá? Que o que eu estou vendo, na verdade, é o quê? Eu estou passando por uma reta, aquilo que na verdade é uma curva. Uma coisa, por exemplo, como essa daqui. Ó. Deveria ser uma coisa de segundo grau.
Quando eu olho isso aqui lá atrás, na ideia do meu modelo lá no fundo, ó, o que eu estou vendo aqui? Ó? Se eu fizer todos os trabalhos em cima de tudo isso daí, a única coisa que vai me apontar que o negócio não está certo vai ser este gráfico lá atrás e este gráfico dos resíduos. Todo o resto vai dizer que está legal. Então veja a importância da análise de resíduos. Essa daqui vai ser a única pista que eu vou ter. Ó. Essa vai ser a única pista que eu vou ter que de fato eu fiz besteira. Percebe? Porque todo o resto vai dizer que está legal. Tá? Aí o cara faz o teste, faz outro teste, tá tudo certo. Por isso, a questão é, você tem que olhar todas as pistas, é trabalho de detetive. Tá? Se uma pista der errado, começa a pensar. Tá? Por quê? Porque na verdade você já deveria ter sacado isso lá atrás, isso aqui tem cara de segundo grau. Mas eu achei que podia botar uma reta ali e vamos em frente. Então o que aconteceu? Ele foi procurar a melhor reta possível que cabe ali dentro. Então é lógico que ele foi procurar, quando está procurando a melhor reta, ele vai encontrar uma coisa que realmente seja muito legal. Mas não é o suficiente. Por quê? Porque a curva não é uma reta. É uma equação de segundo grau. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Beleza, então vamos lá. Então o negócio é o seguinte: feito isso, né, a gente conseguiu chegar a uma conclusão, que é justamente que esse cara aqui não é o melhor possível. Tá bom, mas não é o melhor que eu posso arrumar. Então eu vou atrás do melhor que eu puder arrumar. Tá? Ou seja, eu vou atrás da equação ideal para resolver o problema. Essa daí está meia boca, certo? Tá? Mesmo de todos os indicadores, apenas um que serve para mim que não está bom. Muito bem, então vou deixar para vocês aí como exercício fazer o mesmo para os dados de vocês. Tá? Então, vejam se de fato isso aí vai ser uma reta ou não, se vai se encaixar legal ou não, se vocês vão ter todas as pistas apontando para um ajuste ou não. Tá? Com mais dados fica mais fácil de ver, então todos os gráficos que vocês vão fazer, apesar de serem mais trabalhosos, né, porque tem muitos dados, vai ficar muito melhor que vocês enxergarem tudo que a gente falou aqui. Quanto menos informação, pessoal, mais difícil de enxergar as coisas. A própria variabilidade em torno do zero, você vai falar, pô, será que está legal? Não está legal? Na hora que eu tenho 5, 6 dados, é pouco. Na hora que eu tenho 50, aí eu consigo ver bem melhor as tendências. Vai? Dúvidas? Ok. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai para a parte prática, tá? Quem quiser aí sentar no computador aí, manda bala. Enquanto vocês vão se apontando aí, eu vou me apontando aqui também. Liga aí. Liga aí. É porque vai ser greve, né? Vai ser a paralisação. A paralisação. Tem data para É nacional mesmo. tem data importa agora? É. A paralisação. Mesmo Não sei se vai ser mais de um dia, não. Acho que é só posso mesmo. A paralisação. Um dia mesmo, é. Cadê o? Olha esses dois. Ah, que um é 64, né?
Peraí. Agora tá liberado. Aqui fica melhor pra câmera, tá ligado? Ok, galera. Então abre o REC. Tá carregando só. Não precisa ver não. É só pra puxar o mouse. Vamos botar. É pra botar. Tem mais espaço pra câmera. Vou tentar esse cara aqui para vocês poderem pegar melhor. Todo mundo enxerga aí? Real. Beleza, então a gente está fazendo agora os intervalos de confiança. Tá? Voltando lá no comecinho desse módulo, ainda na aula do ano passado. Né? A gente está vendo aí como é que é o intervalo de confiança. Não, fala para conhecer. Vai, vamos dar mais. Melhorou? Com esses vídeos, pessoal, vocês mudando os dados, já dá para vocês fazerem o da lista, tá? Eu digitei a senha. Tá bugado. Eu digitei a senha para poder entrar. Bugou, sei lá. É isso que tá escrito. Só tem como dar um zoom, não tô chegando. L. Se aumentar o zoom, vai sair fora da tela, porque está no máximo. No máximo que dá para essa tela. O primeiro comando é o quê? O primeiro comando é o quê? LNF, né? Aqui é um comentário. Exemplo 5 desconhecido. O primeiro comando está aqui embaixo, 3413. Ah, tá. Achei que era. A média é igual a 11,69,85. Já coloquei, cara. Não pegou? Desvio conhecido. E aí está usando 16 cartões enquanto você está usando o computador na minheca, no máximo 4. Não tô enxergando. É Z, né? Z. Que não. Só enxerguei com essa polêmica. Mas aí a gente não. É porque você tem que ligar, fica mais claro. Apaga uma luz só. A luz tá. Aí, Show. ficou melhor de enxergar. Menos. Galera da frente, tá dando para enxergar? Tá, peraí, tô falando coisa aqui. Ó, esses scripts que eu vou passando para vocês, vão guardando, tá? Para vocês, inclusive, na hora que estiver estudando, tem alguma dúvida, usa para resolver o problema. Bem? Perto. Segunda barra. Fica lá na frente. Segunda barra. Foi legal.
Peraí, não parece. Menos. Fecha a barra dividido por 2. Daí, pessoal, tranquilo? Limite inferior. Perdão. Todo mundo fez? Não. Os valores? Pessoal, pensa que é exato, igual, né? O jeito que estaria é fazer. Isso é a forma da. Porque a gente não está usando nada aleatório aí, está pegando os dados do próprio exercício. SQR implica a raiz. Raiz de I. Isso é a forma. Outra referência. Ok. Ah, aqui, ó, não sei mais, desculpa. É porque o exercício nosso, Limite superior. você pegar os dados e colocar os dados aí. Coisa média, mais. Para as pessoas, esse exercício já deu essa média. Mesma coisa, não. Média não dá pra Só muda mais. Vê se tem alguma diferença de digitação do valor ou alguma coisa. Superior. E aí, pessoal, chegaram nesses valores? Ops. Desligou. É só pintar. Mas eu queria comparar o valor. Comparar. 11, 39. Obviamente que os valores vão ser um pouquinho diferentes daquele que a gente viu na sala de aula, porque aí o R usa 16 casas decimais e a gente só usou 4. Né? Então o exercício na sala de aula vai ser um pouquinho diferente. Tudo igual. Ele tá usando 5, que não vai ficar na mão. Usa 4 casas. Ah, sim. Ele tá usando 5. Pode usar até mais, eu acho. Você vai ver? Que dá precisão. Isso é. E aí, bateu agora? Então, pessoal, basicamente o que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui é seguir exatamente os mesmos passos que a gente fez no exercício da sala de aula. Tá? Então, olhando que a informação que chegou do exercício, a gente via lá que o tamanho da amostra era 13, a média fornecida era 11,6987, o desvio padrão era reconhecido, fornecido pela empresa, de 0,5657, a confiança é 95%, eu queria chamar de confiança 95%, e aí o que a gente faz? Esse camarada aqui, ó, é exatamente o valor tabelado. Tá? Então, tendo o valor tabelado, que vai dar 96, a gente constrói o limite inferior e o limite superior que estava com confiança, que vão dar 11,39, 12,0062. Beleza? Então, esse daqui faz o exercício número 5, tá? Com o desvio conhecido. Tá, joia? E aí? Agora eu vou fazer o outro. Vou começar aqui. Agora, esse aqui é o exercício 6, tá, pessoal? No exercício 6, a ideia é que o desvio seja desconhecido, tá? Então, se ele é desconhecido, o que a gente vai mudar? Se o N for pequeno, tabela T. Se o N for grande, a tabela continua sendo normal. No caso aqui, o N é grande, N é 50. Tá? Então, apesar do desvio ser desconhecido, eu ainda continuo usando a distribuição normal. Ok? Então, o script é basicamente a repetição do anterior. Bora pegar esse se bate.
Desvio com. Desvio desconhecido. Pode tinha puxo conhecido. Que merda, pera, deixa eu corrigir. Desvio. Desconhecido. Adormenta. Limite inferior. Entendeu? Menos C vezes desvio desconhecido dividido pelo QRT, que é a PN, que é a. Os outros valores estão batendo? Por isso que tem um errinho. A superior. A mesma coisa, só muda mais. Eu botei menos. E aí, deu? Aí. Certo aí, pessoal? E aí, tudo certo? Tudo certo? Bom, então a questão é a seguinte, pessoal. No caso aqui, o script é exatamente o mesmo, tá? Só mudou os valores e o desvio que é desconhecido. Apesar dele ser desconhecido, ele é grande, então a tabela continua sendo normal. Tá? Então, o script vai ser exatamente o mesmo. Tá? Vai. Vamos pro próximo. O próximo agora, o desvio é desconhecido, e o tamanho da amostra é pequeno. Tá? Então agora não é mais tabela T, agora não é mais tabela C, normal, agora é tabela T. Então na tabela T, a sintaxe é um pouquinho diferente. O resto é basicamente igual, só mudando um pelo outro. Tá? Ou seja, vai mudar essa linha e vai mudar essas duas, trocando o C pelo T. Quem estiver na linha de comandos, se você apertar a seta para cima, você vai ver os últimos comandos. Então é fácil de você editar o comando anterior. Tá? Não, ponto. Próxima linha embaixo. Loa é tail, loa Então, ponto. ponto depois da. Onde você está? A do T T. igual a QT. QT abre dois. Aí lá na parênteses. frente, lower, Lower ponto tail. ponto, né? Ponto tail. Eu já tenho. Isso que você faz. No caso ali, você, mas aí você tem uma diferença com os. Isso aí é português. Porque você Fazendo agora é intervalo de confiança para proporção. Tá? No intervalo de confiança para proporção, o que vai acontecer? Eu vou mudar um pouquinho a sintaxe porque eu preciso do valor. Tá? O valor estimado, que a gente chama de pelinha, e preciso calcular o desvio em função de pelinha. Ou seja, eu não tenho esse valor, eu preciso calcular para chegar à construção do intervalo. Então, primeiro eu tenho 100 valores. Né? Aquela história da pesquisa que o dono de um provedor de internet fez para a satisfação dos usuários. Tá? Então vamos lá.
deu 55,2% de satisfação e ele quer o intervalo de confiança. O intervalo de confiança ali vai ser basicamente o quê? Primeiro, eu tenho o valor de pelinha, eu preciso construir um desvio de pelinha. Esse aqui. O intervalo de confiança é 95%. A distribuição é normal. E aí eu faço o intervalo de limite superior de limite. Confiança. Não esquece a porcentagem. Certo? Vende qualquer. Apaga e pega. Essa é uma formulazinha que Dá certo, pessoal? Beleza? tá aqui lá em casa. Tá, então, vamos lá no exercício na sala, né? O valor deu bem próximo, não é igual. Então, vai lá, 45,45% e 64,95% é o valor, né, que a gente tem aqui. Lembrando que ele está usando 4 casas depois da vírgula, tá? Lembrem-se desse negócio, pessoal, eu estou corrigindo a segunda prova. A maioria de vocês está escrito desse tamanho no início da prova. Use em 4 casas decimais, não precisou nenhuma. Não posso fazer nada. Está escrito na prova, use em 4 casas decimais. Se o valor chegar lá embaixo, está tudo errado, meu amigo, aí não sei nem onde é que você é. Obrigado. Tá? Eu estou finalizando a terceira e indo para a última questão. Agora, por favor, não leiam a prova antes de fazer a prova. Está escrito com todas as letras lá em cima. Use 4 casas decimais. Quando começou a prova, eu falei, usem 4 casas decimais. Um monte de gente não usou nenhuma. Ficaram bem voltados. Aí chega lá embaixo e fala, tá errado. Fazer o quê? Era para dar 2, deu 5. Posso fazer nada. Tá? Então, se você usa as 4 casas decimais, eu vejo muito mais fácil para o raciocínio saber se o seu problema é um problema de arredelamento ou não. 0 casa decimal quando é bom usar 4. Difícil. Nesses exercícios de regressão, pessoal, é fundamental usar 4 casas decimais. Tá? Por quê? Porque se não usar as 4 casas decimais, os exemplos de arredelamento são multiplicativos. Eles vão chegar lá na frente e vai dar uma besteira cavalar. Tá? Muito grande o erro de arredelamento. Então, muito cuidado com essas coisas. Leiam a prova que vocês estão fazendo. Tá? Não infiram nada. Leiam. É por isso que a prova é escrita. É para ler. Tá? Vamos lá. Nesse outro aqui, teste de hipótese para média. Então, vamos lá. O teste de hipótese para média, ele deu para mim que a média a ser testada é 12, o N é 13, a média da amostra 11,6987, desvio conhecido 0,5657
nível de significância 5%. Tá? Aí, como é um teste bilateral, aí não está escrito quais são os hipóteses, tá? Mas o teste era bilateral, qual vai fazer a diferença. Então, a tabela normal em cima do alfa sobre 2. Lembrem disso. Na hora que você vai consultar a tabela, pessoal, a tabela que está na física, a tabela que eu passei para vocês, no caso da normal, você tem que lembrar de dividir por 2. Na T já está pronto para isso. Mas no computador não está. Então você tem que lembrar desses detalhes. Ok? Bom, aí você obtém o valor 1,9599, na tabela está 1,96. Ok? Então aí você já está vendo que já vai dar uma flutuação na segunda casa decimal. No mero decimal. Tá? E se você for fazer o intervalo de confiança, é isso que vai dar para você a diferença lá no fim. Porque no computador a aproximação dele vai até a 16ª casa decimal. E na tabela só tem 2 casas decimal. Tá? Então aí nesse caso, a segurança H0 tem um valor de corte da entre 1,92 e 0,36 tal. Ok? Pode continuar. Mas é só os externos. Quando vem vai embora. Se você ficar. E aí, galera, deu certo? Beleza? Muito bom. Vamos pro próximo. Esse aqui é o exemplo 2, desvio desconhecido e tamanho da amostra pequeno. Tá? Então eu tenho que usar a tabela T. Lembrem-se do detalhe. Na hora que eu estou trabalhando com o computador, eu tenho que informar para ele tudo que tem direito. Nesse caso aqui, o teste é unilateral, então eu não preciso do alfa sobre 2, é alfa mesmo. Tá? Se fosse bilateral, alfa sobre 2. Ok? Na tabela não precisa, mas aqui precisa aqui. Joia? Bora lá.
vez que eu deixo minha unha crescer, acontece uma porra dessa. Toda vez que eu deixo minha unha crescer, acontece uma porra dessa. Quebra. Mano, quebrou no meio assim, ó. Quer fazer? Não vai. Não é grande, velho. Não vai. Uma unha reta assim, ó. É tempo. Mas é. Que tu bagulho. Ou tu desgastou ela de alguma forma. Aí ela ficou Violão. frágil. Desgastou. Aí ela ficou frágil. Aí qualquer Fui coisa ela quebra. arranhãozinho, aí fui puxando. Vai prender algum canto. O Nossa, massa é mas se eu quando vi- prende. Se eu vi um arranhãozinho de nada, eu corto, ó. Acabou. É porque se prender, ela puxa a unha toda. É. Penetrar no cabelo. Se tiver um arranhãozinho de nada, um buracozinho. Se você passar no cabelo, ele abre. Eu tenho perícia de cortar. Corto quando tá tudo enorme. Aí eu corto. Cortei, acho que foi semana passada. Só acho ruim pra digitar, mas eu gosto de digitar. Apesar de eu roer. Eu deixava mais na época que eu tava aprendendo a tocar violão, aí eu desisti. Beleza? Eu deixo só na direita. Ok. Próximo é o teste de hipótese agora, o desvio conhecido mais o N é grande. Tá? Então, a mesma ideia. O teste agora é unilateral. Apesar de ser distribuição normal, então lembra que esse camarada aqui não está dividido por 2, tá? Ok? Esse ponto é ultra importante para você conseguir resolver o problema de apoio. Tá? Deu diferença. Ah, faltou um zero aqui. Ah. Corrigir aqui. Alfa, 0. Aí C, Q, 9. Z. Agora sim. Um zero. 6. Hoje ninguém pode ver o osso espirrar, não. Não, então, por mais que foi gente espírita, de casa até aqui, nunca teve ninguém espirrando. Mas hoje bateu certo. É porque o povo ficou pensando muito nisso. Nunca Na época que eu tava com a garra do lascado, que eu passei, tipo, tava se de manhã assim, cada frio assim. eu comprei 2 salgadinhos gigantes de pipos, comi os 2. Meio quilo de pipos, eu comi. 400 gramas, tá ligado? Aí minha garganta tava fodida, velho. Comi muito. E aí o teste ele pode ser para uma proporção. A mesma ideia, só que agora eu estou trabalhando em cima da proporção, portanto eu tenho o valor da proporção. Preciso calcular o desvio dela. Tá? O teste é bilateral, portanto o alfa sobre 2, não esqueçam. Ok? E aí o restante segue para o mesmo conhecimento. Tá? Um menos de faz menos isso aqui.
Beleza? Certo? Deu aí? Ok, galera. Gostou? Vai. Dá conta, né? Esse trabalho de você. Não vai ser mais. Não? Não vai ser mais. Não, mas é para enviar. Como é para enviar? Acho que ele não vai adiar. Trabalha para enviar. Tem que enviar, não? Ah, não, tem que apresentar. Apresentar. Com certeza vai ter que adiar. Ah, meu velho, agora eu faço. A segunda. Agora o projeto final tava tentando. Agora vai ficar uma bagunça, tá ligado? Que tipo, tinha os descontados, tá ligado? Ficar tudo. Ainda bem que o físico eu já reprovei. Então tem 3 cadeiras agora. Porque PDI, pelo menos tô dizendo PDI só, tá ligado? E a Tem os data, PDI? descontados, pô, tá ligado? Não tem mais como adiar, não. Você não colocou a data da prova do PD. Agora imagina, tem agora a greve, aí de repente acontece outra coisa, É. fudeu. O professor atualizou sozinho. Assim. Sabe que ele vai ter que marcar algum dia, tá ligado? Semana que vem, com certeza. Tipo, sexta-feira de tarde, pra fazer filme, tá ligado? Senão não vai não. Tá bom. Ele vai. É porque ele tem que fazer a prova todo dia de semana que vem. Ele tem que fazer a prova todo dia de semana que vem. Foi tu que deixou o background preto? Foi tu que deixou o background preto? Como é que tu fez? Não tem, mas tá certo. Ok, pessoal, então esse aqui agora é para regressão, tá? Essa regressão. Então a gente começa lá na correlação linear. Então, primeiro, a gente pega lá e vai fazer o vetor de despesa e receita. Tá? Muita coisa vai depender dele, então a gente já deixa ele pronto para brincar com essa. A gente vai chamar de gráfica, tá? Vai precisar daqueles dois aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o diagrama de dispersão. Ok, todo mundo chegou nesse gráfico? Beleza? Pronto, esse gráfico aqui é onde começa a brincadeira. Tá? Se ele tem cara de reto, eu sigo em frente. Se ele não tem cara de reto, eu paro por aí, porque eu tenho que procurar uma informação, um modelo não linear. Ok? Então, nesse caso aqui, ficou mais fácil eu trabalhar com a brincadeira, por quê? Bom, primeira coisa, pessoal, se vocês olharem aqui, ó,
As duas escalas estão no mesmo tamanho. Então isso ajuda muito a você verificar se esse negócio é marrento ou não. E também qual é o ângulo dela. Tá? Então é um ponto super importante que vocês usem a mesma escala nos dois eixos do gráfico. Tá? Muito bem. Depois disso, o que a gente faz? A gente vai ver a correlação. Tá? Então aqui eu estou vendo a correlação de Pearson. Tá? 0,9737. Mas tem uma coisa interessante. Se eu usar esta sintaxe aqui, core.test, ele dá para mim não só uma coisa, mas ele já faz tudo. Ele já dá para mim qual é a correlação, ele já dá o intervalo de confiança e já dá para mim o teste de hipótese. Tudo numa sintaxe só. Tá? Então isso economiza muito tempo. Ok? Então o que a gente fez na sala foi isso aqui. Ó. Chegamos no valor de 0,9737. Tá? Aí está dando 0,973684. Se você usar essa sintaxe aqui, você já tem tudo de bandeja. A correlação, o intervalo de confiança e o teste de hipótese aqui. Faça depois eu explico como interpretar essas coisas. Programa de compra de história tem sobre Todos eles? o artifício. Tá, vamos explicar então como é que isso aí é interpretado, tá, pessoal? Quando você faz um teste de hipótese, tá? O que acontece? O teste de hipótese é feito baseado em cima de H0. Aceitar ou rejeitar H0. Tá, só que aqui ele não está dizendo para mim aceitar o H0. Ele está dizendo para mim esse negócio aí. P-valor 0,0054 e diz que a hipótese alternativa para mim é que a verdadeira correlação não é igual a zero. Tá? Ok. Então a questão é o seguinte. Quando a gente fez o exercício, o que aconteceu? A gente fez o teste de hipótese. O que deu? Deu que rejeitava H0. Não era isso? Tá? Ok. Lá, a gente ia lá na tabela, olhava o valor da tabela e comparava o valor da tabela com o valor que a gente obteve numa estatística, não é isso? Tá. Esse é o outro jeito de fazer a brincadeira. Em vez de eu fazer esse processo, o que eu faço? Eu simplesmente, aí computacionalmente dá para fazer, calculo a probabilidade de que H0 esteja correta. Tá? Então a probabilidade de H0 ser correta é essa aqui. A probabilidade é muito pequena. Então, obviamente, que eu vou rejeitar H0. Ok? Essa é a interpretação que eu vou dar. Então, o p-valor seria a probabilidade de eu aceitar o H0. Só que olhando não do ponto de vista daquele valorzinho de 5% que eu falei para vocês, mas olhando do ponto de vista do valor que de fato deu na estatística do teste. Tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a probabilidade daquele valor da estatística do teste, ou seja, a probabilidade do limite. Ok? E essa é a probabilidade do limite. Tá? Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Quando vocês forem ver, todos os softwares estatísticos não usam a mesma ideia que a gente faz na sala de aula. Eles sempre vão dar para você o p-valor. Tá? Por quê? Porque internamente é mais fácil calcular direto. Em vez de ficar fazendo todos aqueles passos lá, eu vou lá calculo o valor direto para o tranquilo? Então aqui nessa sintaxe eu já resolvi três coisas ao mesmo tempo. Já resolvi quem é a correlação, já resolvi essa dela e o teste de hipótese. Tá? E se eu quiser fazer na mão do jeitinho que eu faço na sala? Segue os mesmos passos daqueles que você já fez antes. Distribuição normal, distribuição T e por aí vai. Teste bilateral, alfa de 2, por aí. Ou seja, tudo aquilo que a gente já viu antes, né, para teste de hipótese, intervalo de confiança, continua valendo. A vantagem é que ele faz direto. Já é? Dúvida? Viu?
Agora, a gente vai calcular o valor da regressão, tá? O valor dos parâmetros, né? O valor de alfa, de beta 1 e beta 0, fazendo o quê? Fazendo exatamente o que a gente fez na sala. A gente calcula soma de quadrados em y, soma de quadrados em x, soma de quadrados cruzados, e depois eu consigo saber quem é beta 0 e quem é beta 1. Tá? É tudo dois espaços. Só um espaço. Não, gente, espaço não. Há um seu feito. Ah, sim. Deixa eu fazer de novo. Todo mundo bateu o valor? É? Bom, então acontece que, do mesmo jeito que aconteceu na sala, o valor do 0,9797 que deu o beta 1 é o mesmo valor da correlação. Coincidência, tá, pessoal? Não é francês aí, pessoal. Ok? Muito bom. Vamos lá. No próximo agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a montar a variância residual. Tá? Então, para isso, o que a gente vai ver? A gente vai olhar a soma de quadrados total, que é basicamente o mesmo valor da variação nível. Depois a gente tem a soma de quadrados de resíduo, que é dada por essa equaçãozinha aqui. A soma de quadrados da regressão, que é dada por essa outra equação. O quadrado médio de resíduo e a variância residual.
Beleza? Então, que conclusão que a gente tira a partir desses caras aqui? Bom, olhando a sombra de quadrados total em relação às sombra de quadrados da regressão e da sombra de quadrados do resíduo, eu estou vendo que ela é muito pequena em relação aos 570, que é a variação total. Então, aqui me dá uma pista de que o negócio está bom. Quando eu olho o quadrado médio dos resíduos, dá 9,86, que é exatamente igual ao mesmo valor da variação residual, e está mostrando que eu tenho um valor pequeno em relação ao valor da variabilidade total. Tá? Então, esses dois indicadores estão dando para mim que o negócio está indo bem. Tá joia? Mas aí o que eu vou olhar? Eu vou olhar também agora o R quadrado. O R quadrado, eu vou ver que o R quadrado ele está ajustado em relação ao valor pequeno, então o R quadrado ajustado seria melhor. Eu só preciso fazer esses dois. Perfeito? Bom, então o que a gente vê aqui é o seguinte, ó. O R quadrado sem ajuste, que é o primeiro aqui, ele está dando para mim alguma coisa na ordem de 94,81%. Tá? Só que, como ele é pequeno, ele não é muito confiável. Então eu ajusto a partir dessa equação que está aqui e eu obtenho 93,07%. Esse valor é mais confiável do que o anterior. Mas mesmo assim não está tão longe um do outro. Tá? Então, tá ok. Por enquanto está tudo certo. Então, seguinte. O que a gente faz agora? Vamos fazer os intervalos de confiança. Tá? Então, fazendo intervalo de confiança aí, primeira coisa que eu preciso é da tabela T. Né? Lembra que é o intervalo de confiança, portanto eu preciso dividir por 2. Ok? E aí vamos lá. Esse primeiro que está em cima, pessoal, é o intervalo de confiança para a regressão. Tá? E o que está embaixo aqui, vocês estão vendo que é um vetor? Esse vetor aqui, pessoal, já é a resposta média. Como o R é vetorial, então eu consigo trabalhar com o vetor de uma vez, colocando diretamente o valor aqui. Tá? Então, estou vendo aqui, despesa, o valor que ele está colocando como despesa é o vetor inteiro de despesa. Por isso que o valor final que eu tenho aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, o valor final para a resposta média. Para todos os pontos. Você já calculou direto. Tá? Deixa eu calcular um pouco. Isso facilita muito.
Sai, pessoal. Fique não certo aí, ó. Ali pra baixo, tá bom. Um detalhe, E Roberto Coração. tatuagem. É um charme. Dizer que é passar. Desculpa por propósito. Já? Físico. Bom, então agora o que a gente faz? Agora a gente faz o gráfico. Tá? Então, para fazer o gráfico, essa sintaxe aqui, eu vou sobrepor a despesa, limite inferior, limite superior, em relação ao intervalo ponto a ponto. Tá? Essa sintaxe aqui, pessoal, para new igual a true, significa que eu quero que coloque no mesmo gráfico. Então eu posso colocar quanta informação eu quiser dentro do mesmo gráfico, quanto eu disser para ele que eu fiz no mesmo gráfico. Tá? Se quiser colocar mais coisa, pode colocar mais coisa. E aí você pode definir também as cores para cada um. Se quiser deixar tudo uma cor só, tudo bem, mas se você quiser saber as cores e conseguir identificar cada um deles pela cor, você consegue colocar a cor diferente. Tá?
que ele é NN. Aí, pessoal, todo mundo chegou a esse gráfico aqui? Bonitinho RGB. Beleza? Então aí eu tenho um intervalo de confiança para a resposta média e eu estou vendo que o negócio, né, conforme a gente viu na teoria, ele vai fazer, né, uma curva em respeito a essa reta que está aqui nos pontos em vermelho. Tá? Beleza. Então aí, intervalo de confiança para beta 1 e beta 0. Eu só vou ver. É que eu tenho bola, eu tenho bola. Ah, tá, tá certo. Pessoal, é o seguinte, falta 5 para 10, o professor tem aula 10 aqui. Então eu vou passar rápido, vocês tiram foto, depois vocês fazem em casa, tá bom? Tá. Vamos lá, aqui são os intervalos de confiança para beta 0 e beta 1. Dá para perceber claramente que no caso do intervalo de confiança ali do beta 0 está incluindo o 0, tá? Beleza? Depois, a gente vai fazer o quê? A gente tem que olhar os testes de hipótese especificamente para um e para outro. Então, no teste de hipótese aqui, o que está acontecendo? Está ficando claro que eu tenho, no caso aí, os dois valores de DC, tanto para beta 0 como para beta 1. Tá? Nesse primeiro caso ali, eu tenho o DC com 7.4, que é o mesmo que eu teve na sala, e o beta 0, 2.2086, que é parecido com o que foi na sala. Se não me engano, na sala foi 2.21. Tá? O senhor pode botar o slide rapidinho só para ver o último comando que eu não tinha tirado. Valeu. Tá bom. Né? Bom, e aí, tendo esses valores aqui, eu consigo saber se eles estão ou não
aceitando o H0. Tá? Joia. Mas tem um jeito de eu fazer tudo isso ao mesmo tempo. Tá? Usando essa sintaxe do R que está aqui em cima. Essa sintaxe que está em cima, pessoal, eles já fazem tudo que tem relação a teste de hipótese, intervalo de confiança a respeito dos parâmetros da regressão. Tá? Então, você usando aquela sintaxe lá em cima, res igual a LN, fórmula igual a receita, til, lá é um til, tá, pessoal? Esse cara aqui é um til. Despesa, você está dizendo que eu quero relacionar receita e despesa. E aí, quando você dá esse summary res, ele dá para você toda a informação. Até mais informação do que a gente viu dentro do curso. Tá? Então, no caso aqui, ele está dando para você os valores dos resíduos, ele já está dando para você os coeficientes de receita e despesa, o erro padrão de cada um. Está vendo os valores aqui? São bem parecidos com os valores que a gente viu na sala e está vendo quem é significativo e quem não é. Então, nesse caso aqui, se vocês olharem, ele está dizendo para mim, olha, esse camarada aqui de despesa, ele está com probleminha. Tá? Tá joia. E aí, desculpa, o intercepto está com probleminha. A probabilidade dele está em 11% em aceitar H0. E a ideia dele ser zero. E aqui embaixo ele está deixando claro que ele está rejeitando H0. Além disso, ele está dizendo para mim aqui qual é o R quadrado, qual é o R quadrado ajustado. E está dando mais estatísticas do que a gente viu na sala de aula. Tá? Eu não vou comentar essa estatística agora, porque ela está a respeito a um teste bem mais sofisticado. Ok? Tá joia. E aí, partindo para análise de resíduo, o que a gente vai fazer? Gráfico. Nesse gráfico aqui, pessoal, o mais interessante é que, como eu fiz essa sintaxe toda antes, se eu colocar junto com o plot essa outra sintaxe que está aqui, ele não só vai colocar para mim x contra y, mas também vai colocar a reta que eu ajustei ali. Tá? Então isso é interessante porque agora eu estou vendo a reta que eu ajustei. Essa reta aí não é dele não, é a reta que a gente ajustou segundo aquele modelo. Tá? Tudo que eu tenho que fazer é colocar esse align res na sintaxe do plot. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Além disso, o que eu tenho aqui? Bom, agora eu estou fazendo. O que é esse negócio? Ah, tá. Usando os coeficientes res, tá vendo aqui? Ó, esse res aqui está em cima daquele que foi ajustado. Se eu quiser, eu posso pegar as mesmas informações de volta. Tá? O intervalo de confiança para os valores de beta 0 e beta 1, mais os valores específicos para cada deles. Tá? Então, nesse caso aqui, não estou usando mais aquele cálculo que a gente fez na sala, estou usando a sintaxe do próprio R, para obter de volta os valores iniciais. Beleza. E aí aqui, eu estou pegando já na análise de resíduos. Então, a primeira parte é fazer o quê? Fazer valores observados contra valores ajustados. Tá? Então, nesse caso aqui, o que ele está olhando? Ele está olhando o valor ajustado de resíduo com receita com respeito ao valor da própria receita. Então, aqui eu estou vendo que esse negócio aqui está com uma cara de reta. Como o gráfico agora está na mesma escala, estão vendo que é diferente? Eu estou vendo os 45 graus, que antes eu não estava vendo. Tá? Deu para foto? Deu pra. Depois, a gente tem aqui agora os valores ajustados contra os resíduos. Tá? Ou seja, com essa sintaxe aqui, eu vou criar aquele gráfico onde eu quero que a informação necessariamente esteja referenciada a eixo da abscissa zero. Aí eu coloco esse AB-line aqui, ó. AB-line H igual a zero. Significa o seguinte, eu quero uma reta em zero. Tá? Aí com isso ele faz para mim esse gráfico aqui. E com esse gráfico agora a minha referência está em zero. Se eu olhar de novo, tem aquela história daquele M aqui, ó. Tá vendo o M aqui? Embaixo é o quê que tem dizendo aí? Onde? Embaixo. Essa. Ah, tá. Aí o ajustado. Ajustado contra. Tá? Beleza. Então, nesse caso aí, o que aconteceu? Eu estou vendo a aleatoriedade das coisas, tá? Se está de acordo com o que eu espero ou não. O que mais que eu posso ver ainda? Bom, eu quero ver o que é plot. Tá? O que é plot, pessoal? O R já faz direto. Então, tranquilo. Eu já posso pôr direto os valores. Tá?
põe os valores, ele já vai dar para mim direto o que é plot. Então, o que é plot que ele está mostrando para mim é esse aqui, ó. Bem diferente daquilo que a gente viu antes. Por que motivo? Porque agora eu tenho a linha de referência. Tá? Essa aqui é o segredo da brincadeira. Ok? Muito bem. Então, encerramos, né? Agora fechou aqui para a disciplina. Tá? Espero que ela tenha sido boa para todo mundo. Né? E espero que tenha sido de proveito. Coisa importante, pessoal. A prova nossa deveria ser quarta-feira. Tá? Está marcado uma paralisação nacional, portanto não poderá haver prova. Quando vai haver a prova? A prova vai ser quando a gente voltar. Por que eu estou dizendo quando a gente voltar e não a próxima aula depois disso? Porque existe uma alta probabilidade da universidade pagar. Tá? Várias universidades do Brasil, por conta do coronavírus, já pararam ou suspenderam suas atividades. Então a probabilidade que a nossa também faça o mesmo é muito alta. Ok? Então, vamos combinar da seguinte maneira. Se, isso pode acontecer amanhã, pode acontecer hoje, inclusive, tá? Se houver suspensão das atividades, então a nossa prova fica para quando retornar às atividades, oficialmente. Ok? Então, caso contrário, se de fato o dia 18 foi só a paralisação e não houver suspensão das atividades da universidade, a gente fica para a próxima aula depois do dia 18, que seria segunda-feira. Tudo bem? Joia? Se houver suspensão das atividades, a gente faz a prova no primeiro dia letivo após o retorno. Ok? Se for uma segunda, se for uma quarta, é uma quarta. Tá? De qualquer maneira, eu recomendo fortemente para vocês o seguinte: a gente não tem ainda nenhum caso oficialmente reconhecido como tal dentro da UFPB. Independente de qualquer coisa, tá, pessoal? Cuidem-se. A brincadeira é séria. Tá? Não leve na bolsa, não, porque não é. Então, coisa super importante: sintoma que deve levar você para o hospital imediatamente. Se você começar a sentir deficiência respiratória e febre ao mesmo tempo, corre para o hospital. Oi? Vai, porque você precisa fazer o teste para ter certeza que você tem coronavírus. Porque se você não tiver, Tá acabando. melhor ainda. Só tava dando um aviso. Tá bem, mas a questão toda é que você precisa fazer o teste. Porque pode ser uma mera gripe comum. A gripe comum também está circulando aí, não está? Né? Então quer dizer que às vezes pode ser. Ah, eu dei um espirro e não estou com coronavírus. Não. Deu uma tossida. Não é assim. Tá? Agora, o sintoma principal é, ao mesmo tempo que você tiver deficiência respiratória, dificuldade de respirar, você vai ter febre. Tá? Esse é o sintoma mais confiável. Ok? Aí, fora isso, vai ter moleza no corpo, você vai sentir fraqueza, um monte de coisas que vão ser acompanhadas. Tá? Mas esse sintoma é meio típico. Não é de qualquer gripe, é típico dessa, tá? Do coronavírus. Ok? Então, é importante que façam o exame para ter certeza que é. E se for, pessoal, vai para casa e esquece o mundo. Tá? Fica lá. Não deixa ninguém chegar muito perto de você. Tá? 2 metros de distância é o suficiente para você não transmitir para ninguém. Ok? Tá? Então, isole-se voluntariamente mesmo e tudo bem. Tá? Depois a gente resolve os problemas da universidade. Tá? Mas de qualquer maneira, façam isso para evitar que o negócio não pule pé. E, se você de fato for confirmado, a primeira coisa que tem que fazer é suma de perto de qualquer pessoa que tiver mais de 55 anos. Tá? É sério. Enquanto a letalidade na faixa dos 20, 25 anos, que é a faixa etária de vocês, aí está na faixa de 0, alguma coisa, né? A letalidade nesta faixa etária aí, acima dos 55, chega a 25%. É muito sério, é 1 a cada 4. Tá? Não é bolinho, não. Ok? E as pessoas, quanto mais idade tiver, mais dificuldade vão ter para ser recuperado. Tá? E uma coisa super importante para as pessoas nessa faixa etária: se tiverem coronavírus, é fundamental que vão com o respirador imediatamente. Não tem respirador suficiente para a quantidade de população idosa na parede. Então, a melhor prevenção é se isole. Ok? Não chegue perto. Vai? Ok, pessoal, combinado então, tá? Assim que tiver alguma resposta.
tiver nada, a nossa próxima aula, depois da quarta, é a próxima. Se não, vamos voltar.